Olá, alunos! Dando continuidade ao nosso estudo sobre estatística, iremos agora nesta aula falar sobre a leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Como já foi falado nas aulas anteriores, a estatística ela é muito importante para a sociedade, visto que ela possibilita que tanto governos quanto indústrias e pessoas possam ter uma percepção mais clara sobre as condições de desenvolvimento econômico e social, ou o próprio desenvolvimento de uma pequena empresa, ou fazer uma projeção das necessidades do campo de trabalho e outros assuntos pertinentes, e a partir desses dados, melhor organizar, melhor agir, ter estratégias para o desenvolvimento de alguma empreitada, de algum plano, quer seja ele no âmbito da vida pública, da administração pública, como também nas questões privadas. Na tabela que nós propomos para vocês, aqui nós temos 3 questões importantíssimas para a gestão das coisas públicas, que tem a ver com a mortalidade infantil, com outra questão são as famílias de baixa renda e outra questão muito importante no Brasil, que é a questão do analfabetismo. Essas questões elas estão divididas em dois elementos. Primeiramente, a questão de porcentagem e depois de crianças mortas ou que morrem a cada 1000 crianças que nascem vivas. Nós temos aqui os dados da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Oeste. Centro-Oeste. E aqui nós temos o Brasil, na totalidade, observando esses dados. No que toca à mortalidade infantil, observem aí, a média no ano de 1999, segundo esses dados, a média era de 33,54 crianças que morriam a cada 1000 crianças nascidas vivas. Vamos lembrar que essa média que nós calculamos aqui, que está sendo indicada aqui, ela é resultado de uma somatória destes dados aqui dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Por igual modo, nós temos aqui as famílias de baixa renda. Cada região aqui tem o seu dado estatístico por porcentagem, como no Nordeste, ou digo no Norte, nós temos 34,5% de famílias de baixa renda com crianças menores de 6 anos. O Nordeste 54%, região Sul 22,4% e assim por diante. E a média no Brasil é 31,24%. A taxa de analfabetismo também segue a mesma lógica e a média no Brasil em 1999 era de 14,28%. Dentro desses dados, algumas questões nós podemos observar. Primeiro, vamos observar aqui que a taxa de mortalidade infantil no ano de 1999, no Nordeste, chegou a 59 crianças a cada 1000 nascidas vivas. E no Sul, 22,5. Quer dizer, a região Sul foi a região que menor teve a realidade da mortalidade infantil. Quanto a famílias de baixa renda, na região Nordeste, 54,9%. E no Sudeste, 18,9%. Quanto à questão do analfabetismo, nós temos na região Nordeste 29,4% e na região Sul 8,3%. Estes dados são muito mais do que dados. É possível observar que a região Nordeste, durante este ano, esse período de 1999, foi a região que mostrou-se como estando em uma situação social e econômica bem delicada. Claro que esses dados, quando analisados, podem ser elementos fundamentais para a gestão pública, no sentido de que os governantes, quer sejam os prefeitos, os deputados, os governadores, a presidência da República, a partir desses dados, podem planejar, levar, conduzir, direcionar maiores e melhores recursos para esta região. Por outro lado, observemos também que a região Sul e Sudeste são regiões
nas quais estes elementos, essas questões sociais, foram aqui indicar o menor índice. Isso nos faz refletir que, possivelmente, as questões econômicas da região, o desenvolvimento econômico de uma região, pode possivelmente estar atrelado, ligado ao desenvolvimento humano, à questão da mortalidade infantil e à questão do analfabetismo. É muito possível isso. Pelo menos estatisticamente é possível apontar para esta relação. A segunda questão que nós temos aqui, a segunda tabela, diz referência à produção de caldeiras nas filiais de uma empresa X. Aqui é uma tabela hipotética, apenas para estudo. E nós temos então uma empresa que no ano de 2007 possuía a filial A e a filial B. O que nós percebemos aqui? Que a filial B, no mês de janeiro, produziu em torno de 600. No mês de fevereiro 520 e março 600. E no mês de abril, 600. Isso quer dizer o seguinte, se nós analisarmos aqui esses dados estatísticos, é possível ver que essa empresa, ela, na filial B, alcançou uma maior produção. E somente no mês de março, a filial A excedeu a filial B. Esses dados, nas mãos daquele que está na responsabilidade de gerir esta empresa, certamente esses dados serão importantíssimos para reorganizar a empresa, questionar o porquê a filial A não está se desenvolvendo tão adequadamente e até fazer uma pergunta: por que exatamente no mês de março a filial A conseguiu exceder em produção a filial B? Fazendo um outro questionamento: será que é possível fazer essa reprodução, essa otimização da produção nos outros meses? Bem, a estatística pode ajudar nesses aspectos. Outra questão que nós encontramos aqui é a questão da distribuição do petróleo no mundo e a distribuição de gás natural no mundo também. Nós temos a América do Norte, a América Latina, a Europa, a ex-União Soviética, o Oriente Médio, a África e a Ásia, também chamada de Oceania. Nós observamos que o Oriente Médio, observe aqui, o Oriente Médio é a região do mundo que maior distribui ou produz petróleo no mundo. E depois nós temos a Europa como a região que menor produz. Depois nós vemos a distribuição de gás natural, nós temos aí a ex-União Soviética, estando à frente de todos os demais, e novamente a Europa como sendo aquela região que menos produz esse produto. Agora nós temos uma outra questão no ano de 2009, observe aqui, 2009, fazendo uma comparação entre investimentos bilaterais entre a França e o Brasil. E aqui nós temos, primeiramente, que em 2003, a França ela investiu no Brasil 825 em milhões de dólares. 485, excedendo a do Brasil. Em 2005, 1.458. 2006, 744. E 2007, 1.214. Em outras palavras, é possível ver claramente, através desses dados estatísticos, que a França ela mais investiu no Brasil do que o próprio Brasil investiu na França, em termos de recursos, de desenvolvimento tecnológico, comércio e assim por diante. É claro que dentro dessa taxa ou dessa tabela, o próprio Brasil, aqueles que governam, aqueles que trabalham com a indústria, podem, através desses dados, fazerem exatamente análise e ver de que forma esses dados podem otimizar um maior intercâmbio entre o Brasil e a França e o meio do Brasil obter mais lucro, mais recurso nessas relações. Aqui nós temos, novamente agora, não são tabelas, são gráficos. E aqui nós temos o primeiro gráfico, que é o gráfico vertical, e aqui o gráfico na forma horizontal. Observe que são os mesmos dados que têm a ver com o uso do meio de transportes, o trem, o ônibus, o navio, o carro e o avião,
O avião, carro, navio, ônibus e trem são os mesmos elementos, porém dispostos de formas diferentes no gráfico. Aí você pergunta, professor, e essa questão do gráfico? Qual utilizá-lo? Ora, como já foi falado na aula anterior, a escolha do gráfico depende muito da natureza e dos dados e do que se pretende ensinar, apontar, representar para um grupo de pessoas em um relatório ou em uma palestra. Então, você tem que escolher aquele gráfico que melhor vai explicitar os dados e as ideias que você quer apresentar. Então, aqui nós encontramos o que? Nós temos aqui o trem. Observem o trem. Ele é o meio de transporte menos usado. Observe tanto aqui no gráfico horizontal como também no gráfico vertical. Depois nós temos o ônibus, o navio, o carro, como sendo o que mais é usado. Observe o carro aqui, ó, né, acima. E o avião, em terceiro, como o terceiro meio de transporte mais usado. Aqui nós temos um outro gráfico, no qual se fala sobre o total de alunos por série. Aqui são o número de alunos e aqui são as séries. O que nós temos? Nós temos que na primeira série, observem, aqui, primeira série, nós temos 36 alunos. 36. Aqui, ó, 36. Na segunda série, observem, aqui nós temos 40 e aqui acima 42, o que nos faz concluir que aqui nesta direção está 41. Portanto, na segunda série, 41. Na terceira série, por igual modo, 38 aqui, 40 acima, portanto, no meio é 39. E na quarta série, nós temos exatamente 40 alunos. Já neste próximo gráfico, nós temos a análise, o registro e análise da altura de universitários do sexo masculino. Aqui nós estamos vendo a questão de metros. 1,48 m, 1,51 cm, 1,54 cm. O que é essa frequência? A frequência é a quantidade de alunos. Como, por exemplo, que neste gráfico, o que é que nós temos? Nós temos que alunos com 1,51 m são dois alunos de 1,51 m. E, igualmente, 2 alunos de 1,54 m. Alunos com 1,57 m, observem, são 4 alunos. E observe que aqui, ó, do outro lado, aqui, ó, piscando, do outro lado nós temos que alunos de 1,81 m também são, observem, 4 alunos. Depois nós temos alunos de 1,69 m, que neste caso aqui, se nós observarmos, se aqui é 12, se aqui é 14, então no meio é 13 alunos. 13 alunos. E se você estender ainda esta análise, você vai ver que também alunos de 1,75 m e alunos de 1,78 m também são 13 alunos. Então, 13 mais 13 mais 13. Depois nós temos outra análise, novamente outro gráfico, que é a questão do desmatamento no Brasil. Na Amazônia, a cada ano, de agosto a julho. E a análise é do ano de 2003, 2004, 2005 até 2008. E aqui nós temos o que? Áreas por quilômetros quadrados. O que nós observamos aqui? Nós observamos que no ano de 2003, observe, que um pouquinho a mais, dá para ver que foi um pouquinho a mais de 25 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas entre o mês de agosto ao mês de
julho. E nós podemos analisar também que o ano que maior teve o desmatamento foi no ano de 2004. Agora observem aqui, ó. Nós estamos em um processo de decrescimento desse desmatamento. Ora, certamente que esse declínio do desmatamento se deu por conta de alguma política governamental que buscou exatamente problematizar essa questão do desmatamento, visto que estava elevada, e criou-se meios, recursos, mecanismos para que esse desmatamento pudesse minimizar. E aquilo que eu já falei em outra aula. A estatística tem essa função social, essa função administrativa. Conceder dados que podem ser analisados e, a partir da análise, gestar-se, criar-se todo um recurso, toda uma política de administração pública com vistas a resolver problemas sociais ou ecológicos como esse. Mas aqui no ano de 2008, observem, há um leve acréscimo da questão do desmatamento. Então observem aqui, 2004, alta taxa, elevada taxa de desmatamento, vai decrescendo durante os anos, chegando em 2008, começou-se de uma forma bem sutil um crescimento. Certamente que essa taxa em 2008, esse dado, sendo observado por aqueles que fazem parte do IBAMA e outras instituições, como o Greenpeace e outras instituições públicas ou privadas, este dado de 2008 certamente foi motivo de preocupação e, a partir daí, certamente, vários questionamentos, várias reuniões foram realizadas com vistas ao cuidado para que essa taxa de desmatamento não pudesse agora ir de forma ascendente. Aqui nós temos agora um outro dado, um outro gráfico, como vocês sabem, é o gráfico em pizza. E aqui nós temos as causas mais frequentes da intoxicação e envenenamento de crianças de 1 a 5 anos. E aqui, como já foi falado, o propósito do gráfico é dar aquela visão rápida sobre determinados elementos que são complexos. E aqui você olha para o gráfico e você prontamente percebe o número 38. Aqui, ó. Isso mostra o quê? Que aqui, e até pela própria região que está indicada, é exatamente a causa mais frequente de intoxicação de crianças de 1 a 5 anos. Aí você busca a cor e você percebe o que é? Que é a questão dos medicamentos. Os medicamentos são os que produzem maior intoxicação de crianças de 1 a 5 anos. Depois nós vamos ver as plantas, observem aqui, ó, as plantas, laranja. Nós vamos ver aqui o verde, produtos químicos. Tudo isso tem a ver com o dia a dia da criança em casa. Esse dado estatístico pode ser um elemento fundamental para ações públicas, para todo um processo midiático na qual ONGs, o poder público pode desencadear todo um processo midiático avisando os pais através da televisão, através do rádio e outros meios de comunicação como a internet, explicando, dando a orientação e apontando esses elementos aí, fazendo com que os pais, tomando consciência destes elementos, como os medicamentos, produtos domésticos, possam melhor gerir a vida diária de suas crianças em casa, vendo se tem plantas que são venenosas, observando se os medicamentos estão próximo da criança, se a criança pode pegá-los, observando os produtos químicos que geralmente os pais compram para limpar a casa ou fazer qualquer outra limpeza e ficam na altura de acesso da criança. Então, esses dados estatísticos visam exatamente isso e é possível ver, comparar e perceber
que os vários problemas, as várias situações de intoxicação da criança passam exatamente por estas questões. E aqui nós finalizamos essa breve aula. Pedimos a vocês que mais uma vez refaçam a caminhada conceitual de cada um desses elementos da leitura e da interpretação de tabelas e gráficos, e que na atividade formativa, que na atividade avaliativa, nos exercícios de fixação de conteúdo, vocês possam então se utilizar deste material como elemento de análise, de estudo, de aprofundamento e como padrão para fazer as atividades avaliativas e formativas. Um grande abraço e nós estaremos mais à frente aí com outros conteúdos, com outros assuntos tão importantes no estudo da estatística.